Quanto tempo demora para adquirir uma nova habilidade? A primeira resposta que eu me deparei para essa pergunta é que leva cerca de 10.000 horas de prática para você aprender algo novo. E eu tenho certeza que você também já ouviu isso alguma vez na sua vida. Essa ideia se perpetuou por conta de um livro lançado em 2007, Fora de Séries Outliers, do Malcolm Gladwell. A principal ideia desse livro era justamente a regra das 10.000 horas. Em resumo, se você dedicar 10.000 horas em qualquer habilidade, você consegue se tornar especialista naquilo que você está praticando. E esse livro ficou por muito tempo entre os mais vendidos e um dos grandes best-sellers da época. E é por isso que esse termo se inundou e se generalizou dentro da internet, dentro das redes sociais, como se as pessoas começassem a brincar de telefone sem fio. Só que eu parei para pensar que, peraí, nem todo mundo tem 10.000 horas para se dedicar a uma habilidade. Muita gente trabalha, estuda, faz faculdade, treina, cuida da saúde e não tem tanto tempo assim para dedicar a uma habilidade. 10.000 horas equivalem a 8 horas por dia durante 5 anos. É tanto tempo que provavelmente você desista antes de completar sequer 1.000 horas de tempo de prática. Por isso que eu me aprofundei nesses estudos e decidi procurar uma resposta que coubesse melhor para a vida real, para as pessoas reais. E aí eu encontrei um livro chamado As Primeiras 20 Horas, Como Aprender Qualquer Coisa, do Josh Kaufman. E aqui está o que a pesquisa dele mostrou. Você pode aprender qualquer habilidade com 20 horas de prática. Seja qualquer habilidade, cozinhar, desenhar, um novo idioma, um instrumento e o melhor ainda, mesmo que você não saiba nada dessa habilidade. Só que não é só praticar durante as 20 horas. Existe uma forma mais inteligente de praticar para que você torne essas 20 horas mais eficientes. E existe um método de 5 passos que você tem que passar para deixar essas horas mais eficientes. E é justamente disso que eu vou falar nesse vídeo. Fica até o final. O grande problema das 10.000 horas é que o Anders Ericsson, o cara que popularizou esse termo das 10.000 horas para aprender qualquer habilidade, em seu livro ele estudou atletas profissionais, nadadores profissionais, jogadores de xadrez profissionais, ou seja, aquelas pessoas que estavam no mais alto nível da sua carreira, de carreiras hipercompetitivas. E a ideia dele é que essas pessoas levaram, em média, 10.000 horas até chegar no topo de suas carreiras. Veja, portanto, que a ideia deste livro, das 10.000 horas, é que, na verdade, demora 10.000 horas para você chegar no topo da carreira e ser o melhor naquilo que você faz. Só que essa ideia se transformou em leva 10.000 horas para que você consiga se tornar expert em alguma coisa. Que se transformou em leva 10.000 horas para você se tornar bom em alguma coisa. E o que se transformou, por último, em leva 10.000 horas para você aprender algo novo. E eu quero te dizer que essa última afirmação é mentira. Você não precisa de 10.000 horas para aprender algo novo. Nem perto disso. É muito tempo. Esse estudo, na verdade, mostrou que leva 10.000 horas para você se tornar o melhor na sua carreira. Mas para aprender algo novo, você precisa de muito, mas muito menos tempo. Com 20 horas de prática de alguma habilidade, talvez você não se torne de fato o expert, especialista naquilo. Mas o que eu posso te falar com certeza é que os estudos mostraram que com 20 horas de prática eficiente, com 5 passos que eu vou te falar já, em alguma habilidade, você consegue se tornar melhor que 90% das pessoas nisso que você está praticando. E agora pega papel e caneta, porque eu vou começar a te passar os 5 passos que você precisa percorrer para aprender algo novo de forma eficiente em 20 horas. O primeiro passo é decomponha a habilidade. Olhe para a habilidade que você quer aprender e comece a decompor ela, dividir ela em pequenos compartimentos. Porque se você for parar para pensar, toda grande habilidade é, na verdade, a soma de pequenos compartimentos de habilidades diferentes. Por exemplo, se você quer aprender a tocar violão, a primeira coisa que você tem que fazer é decompor as habilidades pequenas que você precisa para aprender a tocar violão. A primeira habilidade é, de fato, segurar o violão da forma certa.
existe uma habilidade para isso. Você tem que aprender a segurar o violão da forma certa. Outra habilidade, pequena habilidade que você tem que aprender é acordes. Outra habilidade é palhetadas. São os ritmos e batidas. Então veja, eu peguei a habilidade grande, que é tocar violão, e decompus ela em pequenas outras habilidades. Habilidade de segurar o violão, habilidade de fazer minimamente os acordes e a habilidade de batidas e ritmos. Só aqui eu já decompus a habilidade de tocar violão em 3 compartimentos. Porque quando você faz isso, o que é que acontece? Você acaba tendo clareza do todo. Você pega uma visão geral da grande habilidade e divide em pequenas habilidades. Se você quer adquirir a habilidade de falar em público, da mesma forma, divida em compartimentos. Um compartimento pode ser a linguagem corporal, a forma na qual o meu corpo vai se expressar quando eu estou falando em público. Outro compartimento de habilidade pode ser o controle da respiração. Além da linguagem corporal, eu preciso saber controlar a minha respiração. Outro compartimento de habilidade é a estrutura do discurso. É a habilidade de como que eu vou estruturar a introdução, meio e conclusão àquilo que eu estou falando. O primeiro passo é, portanto, decompor a grande habilidade em pequenos outros compartimentos de habilidades. O segundo passo é priorizar, começar pelas coisas mais importantes. Em toda habilidade que você quer aprender, sempre existem aquelas poucas atividades que elas são responsáveis por 80% dos seus resultados. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu descobri que a maioria das músicas poderiam ser tocadas se eu aprendesse apenas 4 acordes. A maioria das músicas são tocadas apenas com 4 acordes. Só que existem centenas, até milhares de acordes. Só que só 4 são os mais importantes. Eu tô te dando esse exemplo de tocar violão porque essa habilidade serve para tudo na sua vida. Encontre aquelas coisas que, se você souber e se você conseguir dominar primeiro, faz todo o resto se tornar mais fácil. De novo, o exemplo de aprender a falar em público. Talvez o 80-20, ou seja, aquilo que mais é importante e que é base, que é o fundamento de falar em público, que é o que você primeiro precisa priorizar, é controlar a sua respiração. Porque muitas vezes, pelo nervosismo, a sua respiração acaba acabando com a sua apresentação. Então ela é o pilar primordial se você quer aprender a falar em público. Se você conseguir dominar essa habilidade, todas as outras vão ficar mais fáceis. O terceiro passo aqui é criar uma rotina de aprendizado. E não é só sentar a bunda da cadeira e começar a praticar a habilidade. Você precisa criar uma rotina todos os dias ou em dias específicos da semana. Então, escolha um ambiente agradável, um ambiente silencioso. Pegue as ferramentas que você vai precisar para praticar essa habilidade. Escolha os melhores horários para você fazer isso e, principalmente, tire todas as distrações e barreiras que podem atrapalhar a sua prática. Desligue o seu celular, desligue a TV, se possível, desligue as notificações. Você precisa criar um ambiente de aprendizado e esse é o terceiro passo. O quarto passo é aprender o suficiente para se autocorrigir. Sim, a gente está falando aqui muito sobre a prática, mas o conhecimento teórico ele é muito importante se você quer aprender uma habilidade rápido. Ou seja, você precisa ter o conhecimento teórico para saber quando que você está cometendo um erro na prática daquela habilidade e como que você pode se corrigir, como que você pode solucionar aquele erro. Por exemplo, quando eu estava aprendendo violão, eu tive que aprender qual o som certo do acorde que eu estava fazendo. E por isso, quando eu fazia um som que eu via que estava errado, eu conseguia identificar o erro e ao mesmo tempo eu já sabia qual era o erro, porque eu já tinha estudado a posição certa dos dedos. Então, basicamente, esse quarto ponto é entender teoricamente o que você está errando e saber e ter em mente com clareza o que é que você pode fazer para solucionar aquilo. Chegamos no quinto e último passo, que é nada mais e nada menos do que praticar por 20 horas. E as primeiras horas são de fato as mais importantes. É aqui que você vai pegar as ferramentas, é aqui que você vai afiar o machado, é aqui que você vai decompor as habilidades em pequenos compartimentos, é aqui que você vai aprender como que funciona o violão, você vai aprender como que funciona a estrutura de um discurso, como que funciona a estrutura de falar em público, introdução, meio, desenvolvimento. Ou seja, as primeiras horas são as horas que você vai saber o funcionamento geral da habilidade.
funcionamento introdutório daquilo, que você vai decompor a habilidade. São as horas mais importantes. Só que também são as primeiras horas que você precisa passar pelo que eu chamo de barreira da frustração. Porque principalmente nessas primeiras horas é difícil você ver uma evolução na habilidade que você está treinando. E é muito comum você se sentir incompetente naquilo. Pô, eu já estou há 2 dias aqui tentando tocar violão e ainda não fiz um acorde. Cara, é o seguinte, ser incompetente, ou melhor, se sentir incompetente quando você está aprendendo uma nova habilidade não é algo ruim, é apenas uma etapa do processo. Porque de acordo com a curva do aprendizado, realmente essas primeiras horas, elas de fato não mostram uma evolução nítida, mas o que você não pode fazer é desistir. Você precisa continuar decompondo aquelas habilidades e continuar. Se comprometa a fazer aquilo por pelo menos 20 horas. 20 horas é o tempo suficiente para que você consiga passar dessa barreira da frustração, e ela acontece com todo mundo. Quando eu aprendi a tocar violão, a tocar guitarra, a tocar bateria, eu também passei por essa barreira da frustração. Mas se eu tivesse desistido, eu hoje não saberia tocar esses instrumentos que eu tanto amo. Olha aqui para o meu primeiro vídeo do canal, cara. O vídeo era péssimo, mas imagine se eu tivesse desistido no meu primeiro vídeo. Você não estaria assistindo esse vídeo que eu estou fazendo aqui para ti. Então entenda, você precisa passar dessa barreira da frustração. Ela é normal, acontece com todo mundo, não é só com você. E entenda que se sentir incompetente nas primeiras horas nas quais você está tentando aprender uma nova habilidade que antes você não sabia, não é algo ruim. É apenas uma etapa do processo que você precisa continuar e se comprometer por apenas 20 horas. Em resumo desse vídeo, se você focar de fato 20 horas de prática em uma única habilidade, e se você passar pelos 5 passos que eu acabei de te falar, você vai ficar melhor que 90% das pessoas nessa habilidade estatisticamente, e eu posso te falar isso com certeza. Todos os livros que eu te falei para embasar esse vídeo estão aqui na descrição. Se você ficou curioso e quer ler algum deles, clica no link que eu deixei aqui. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!